Olá, eu sou Yasmine Saboia e o Saúde em Foco está começando. No programa de hoje vamos falar sobre a mortalidade materna. Você vai saber qual é o impacto da Lei Orgânica da Saúde na organização do SUS. Por que será que os jovens representam a população que é mais diagnosticada com HIV? E para terminar, como o SUS lida com as mulheres que procuram os hospitais depois de um aborto clandestino? A partir de agora, a saúde está em foco. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a mortalidade materna é um importante indicador da qualidade de vida de uma população. E muitas vezes, as causas são evitáveis. Mulheres jovens, no auge de sua vida reprodutiva, que morrem de causas quase sempre evitáveis. A morte materna, que ocorre durante a gestação e até 42 dias depois do parto, é considerada pela Organização Mundial de Saúde como um dos mais sensíveis indicadores das condições de vida de uma população. Provocada na maior parte das vezes por problemas como a hipertensão arterial, cardiopatias ou desprendimento prematuro da placenta, a mortalidade materna reflete a pouca assistência recebida no pré-natal. Entre os objetivos do milênio das Nações Unidas, a serem cumpridos até 2015, está fixada a taxa de até 35 mortes maternas para cada 100 mil bebês nascidos vivos. O Brasil precisa reduzir a taxa atual de 68 mortes para cada 100 mil nascidos vivos pela metade. A dificuldade no acesso ao pré-natal, principalmente nas regiões norte e nordeste do país, estão entre os desafios para a redução dessas taxas. Por isso, o Ministério da Saúde criou o Pacto para a Redução da Mortalidade Materna e Neonatal, assinado em 2009 entre o governo federal e 9 estados, além do programa Rede Cegonha, lançado no ano passado. As iniciativas trazem medidas para mudar o modelo de atenção às mães, como a garantia de vagas e de deslocamento para os serviços médicos durante o pré-natal e na hora do parto. A redução significativa nos números não é suficiente para garantir que o Brasil alcance os objetivos do milênio nos próximos 3 anos, mas oferece a muitas mães a possibilidade de sair das maternidades com os filhos nos braços e muita vida pela frente. A Lei 8080, ou Lei Orgânica da Saúde, é um passo importante para a organização do SUS. Para você entender como ela pode colaborar com a gestão da saúde pública, nós vamos rever uma matéria exibida em 2011 aqui no Canal Saúde, logo depois da regulamentação da lei. O país dá um importante passo para a democratização do acesso à saúde com a publicação do Decreto 7.508. O objetivo do documento é regular detalhadamente a estrutura de organização do SUS para garantir o cumprimento da Lei 8080, a Lei Orgânica da Saúde. Esse decreto é um marco na história de consolidação do Sistema Único de Saúde. Há 21 anos nós tínhamos a lei do sistema e algumas lacunas no seu processo de regulamentação. E ele cria, eu diria, uma nova relação entre a União, Estados e municípios, que são os níveis de gestão do Sistema Único de Saúde. A grande novidade do decreto é a criação de contratos de ação pública, acordos de cooperação firmados entre entes federativos com o objetivo de garantir as responsabilidades de cada um dentro dessa rede de saúde. A ideia do contrato, desse novo instrumento, um instrumento inclusive com mais força para estabelecer quais são as metas de atenção à população, quais são as metas de saúde a serem alcançadas em cada uma das regiões e, sobretudo, as responsabilidades da Secretaria Estadual, Municipal, do Ministério da Saúde para o alcance dessas metas. De consultas de rotina a procedimentos de alta complexidade. As ações e serviços do SUS são organizados de forma hierarquizada. Os casos mais simples são resolvidos nos postos de saúde, policlínicas e unidades do Programa Saúde da Família. É a chamada atenção básica, que pelo decreto deverá cumprir o papel de ordenadora de todo o sistema. Na medida que você dá as condições do sistema funcionar bem, funcionar com suficiência, a atenção primária se torna, aí sim, relevante nesse papel de coordenar, porque você não pode coordenar uma coisa, uma rede que não existe. A saúde deve estar perto do usuário.
Para seguir o princípio da regionalização do SUS, o decreto determina a organização das regiões de saúde, territórios formados por municípios integrados entre si. Cada região de saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços de atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar e vigilância em saúde. Através de colegiados, essas regiões terão um modelo de gestão compartilhada pelos 3 níveis de governo. Quando o decreto reconhece que a região de saúde é o lugar por onde a região se estrutura e, portanto, o município tem uma condição de garantir a integralidade da ação, esse é um aspecto fundamental para os municípios. O decreto estreita o laço com o usuário, que terá acesso à chamada RENASES, Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde. Essa lista será atualizada a cada 2 anos. A ideia é de deixar claro quais são os compromissos e metas e envolver cada vez mais a sociedade, a imprensa, os tribunais de contas no acompanhamento desse grande sistema nacional de saúde que é o SUS. A AIDS não é mais uma sentença de morte. Mudanças culturais ajudam na prevenção e os avanços nas pesquisas melhoram o tratamento da doença. Para os jovens que não viveram o auge da epidemia, parece que ter AIDS é uma possibilidade distante. Silencioso e rápido. Um vírus desconhecido se espalha pelo mundo. Os primeiros casos de AIDS aparecem nos Estados Unidos em 1981. A doença, que ajudou a moldar a sociedade contemporânea, já infectou 60 milhões de pessoas e causou 30 milhões de mortes. Se você lê os tratados de medicina publicados muito pouco antes da emergência da AIDS, eles acreditavam que você não mais teria no mundo desenvolvido nenhuma epidemia de grande porte, porque as medidas sanitárias, tanto de controle como de tratamento, elas obviamente progrediram muito. Então, as pessoas supunham que fenômenos como foi a peste negra ou a influenza, a chamada gripe espanhola, não se repetiriam. Então, a AIDS, eu acho que uma das coisas que aconteceu foi que ela pegou a todos de surpresa. De acordo com o último relatório das Nações Unidas, quase 34 milhões de pessoas viviam com o vírus da AIDS em 2010. O relatório apontou para uma redução de 25% no número de novas infecções entre 2001 e 2009. Mas, apesar da redução de novos casos na última década, o número total de infectados ainda continua alto. Cerca de 7 mil pessoas são contaminadas pelo HIV todos os dias. Entre os números do relatório, um dado preocupante. Os jovens com idade entre 10 e 14 anos estão se contaminando 6 vezes mais do que há 10 anos. E as meninas entre 15 e 24 anos respondem por 26% das novas contaminações no mundo. O grande problema, sim, dessa nova geração é que não pegou o impacto da AIDS na época em que não tinha o tratamento e que a AIDS era associada à morte. Então você tinha o diagnóstico e tinha a morte. A AIDS caiu no lugar comum. Então as pessoas passam a ver a AIDS como uma coisa natural, como uma coisa que tem tratamento, uma doença que tem tratamento. E no imaginário social, no nosso entendimento também, se reduz a preocupação com essa doença. Segundo o Ministério da Saúde, todos os anos ocorrem no país entre 750 mil e 1 milhão de abortos clandestinos. Em 20% dos casos, as mulheres precisam de internação no Sistema Único de Saúde depois do procedimento. 5 milhões de mulheres já fizeram pelo menos um aborto no Brasil. A pesquisa nacional financiada pelo Ministério da Saúde revelou que 1 em cada 7 brasileiras de até 39 anos já interrompeu a gravidez. E a proporção é maior na faixa etária de 35 a 39 anos. O estudo, realizado em todas as capitais do país, também mostra que a maioria dessas mulheres é casada, tem filhos, religião e pode pertencer a qualquer classe social. Isso ajuda a trazer uma realidade bem mais complexa, bem mais heterogênea do que, em geral, é colocado no debate pautado pela lógica moral. No Brasil, a prática do aborto voluntário é considerada crime. A lei permite a interrupção da gestação em apenas 3 casos:
quando a gravidez é fruto de estupro, quando a mulher corre risco de morrer e nos casos de fetos anencéfalos, recentemente aprovado pelo Supremo Tribunal Federal. Se 5 milhões de mulheres fazem aborto e que elas estão transgredindo a lei, é porque certamente essa lei está equivocada em relação à realidade corrente no país. Mas a lei pode mudar e ficar um pouco mais flexível. O anteprojeto do novo Código Penal brasileiro, apresentado ao Senado, sugere que o aborto também seja autorizado nos casos em que mulheres grávidas com até 12 semanas de gestação comprovem não ter condições psicológicas nem financeiras de arcar com a maternidade. Os casos de anomalias graves no feto também estão previstos no novo Código Penal. Na Europa, o aborto é permitido em circunstâncias muito mais amplas do que na América Latina e no Caribe. Portugal legalizou a interrupção da gravidez indesejada até a 10ª semana de gestação. Na França, Itália e Alemanha, a lei é ainda mais flexível. O aborto é permitido até a 12ª semana. Nesses países, a taxa média de abortos é de 12 a cada 1.000 mulheres. Já na América Latina, a taxa sobe para 32 a cada 1.000 mulheres. Não é a legalização que vai fazer acontecer o que os conservadores e religiosos tentam chamar de epidemia de abortos. Ao contrário, porque na ocasião de fazer um procedimento de interrupção da gravidez, a mulher recebe um tipo de informação técnica sobre contracepção para evitar um novo acidente. Já a médica Solange Oliveira acredita que o planejamento familiar com acesso à informação é a melhor ferramenta para as mulheres evitarem a gravidez fora de hora. Mas que apesar do acesso aos métodos contraceptivos ter aumentado nos últimos anos no país, a política de planejamento familiar ainda não chega às mulheres que mais precisam. Se reflete justamente nessa mortalidade que a gente vê entre as mulheres e esse número enorme de abortos clandestinos, né, que acontecem onde essa mulher se expõe. O aborto é considerado a 3ª causa de morte materna no Brasil e pode ser provocado de muitas maneiras. A forma mais comum, de acordo com a pesquisa nacional, é pelo uso de medicamentos. A droga mais usada é o Cytotec, nome comercial da substância misoprostol. Misoprostol é uma substância inicialmente usada para tratamento de doenças gástricas que foi sendo observado que tinha um efeito colateral abortivo. Então, uma vez identificado essa característica do misoprostol, ela começou a ser comercializada com esse fim, né? E por isso mesmo foi restrito a comercialização e é uma medicação hoje basicamente hospitalar e dessa forma ela deve ser usada. Tânia usou o Cytotec no final da década de 80, quando o medicamento ainda era comercializado nas farmácias. A auxiliar de serviços gerais resolveu interromper a gravidez com 12 semanas de gestação. Teve complicações e acabou na emergência de um hospital público, onde teve que passar por uma curetagem. As consequências veio depois, quando eu tentei engravidar, quando eu já estava com a vida mais estabelecida, quando eu tentei engravidar já foi praticamente quase que impossível. Ângela imagina que a dificuldade de engravidar aconteceu por causa do misoprostol, mas nunca pôde confirmar. Ela não revelou ao médico que a atendeu a tentativa da indução do aborto. Naquela época havia muito preconceito, né? E eu fiquei com medo de ser mal atendida e pessoas ficarem me criticando. Todos falavam, quem faz aborto, chega lá no hospital, eles tratam mal, eles não dão atenção. Embora tenha havido alguma melhoria na atenção ao aborto incompleto, em alguns serviços, eu não ousaria dizer que houve, de fato, uma requalificação da resposta do sistema público ao aborto incompleto no Brasil. O programa de hoje termina aqui. Eu espero você no próximo Saúde em Foco. Até lá!